Bom dia, pessoal. O nosso assunto de hoje é um assunto até que um pouco até complicado, vamos dizer assim, para alguns iniciantes. Os veteranos não, porque já estão com muito mais experiências, muito mais bagagem. Então eu vou estar tentando direcionar esse meu trabalho hoje para o iniciante. O que eu vou estar falando? Eu vou estar falando sobre a lavagem de raízes, né? O que vem a ser a lavagem de raízes. Por quê, quando e como, né? Essas perguntas a gente vai estar fazendo, na verdade, são perguntas que a gente procura fazer sempre que pratica arte bonsai. Por quê, quando e como, tá? Ou por quê, né? Por que a gente vai fazer esse tipo de trabalho? Mas antes de fazer esse procedimento, eu vou mostrar para vocês o material com que eu vou estar trabalhando, tá? Aqui nós temos a planta de trabalho, né? É uma jabuticaba sabará olho de boi, tá? Eu já deixei ela dentro de uma bacia com água para amolecer bem o torrão, para facilitar a retirada do substrato velho, ou daquele substrato bem terroso, tá? Eu aqui vou ter também ferramentas de trabalho, né? Isso é muito importante, vocês deixarem sempre à mão. Nosso vaso de treinamento, já com arame, tá? Onde eu vou estar plantando essa minha jabuticaba. O material pré-preparado, né? Que é a casca de pinos triturada, nós vamos estar usando também, tá? Aqui nós temos vamos dizer assim, eu chamo de bomba. É um super adubo bem concentrado, não vamos dizer concentrado, é um adubo orgânico já rico em microfaunas, né? Eu deixo ele preparado e deixo ele inoculando por um tempo indeterminado. Então ele já tem uma microfauna pronto para agir junto com a planta, fazendo aquele trabalho de simbiose. Vai facilitar o desenvolvimento daqueles fungos que são benéficos à planta. Tá? Então esse aqui nós vamos estar misturando no substrato. Nós temos aqui também o substrato básico, né? Ele é composto de um pouco de casca de pinos, caqueira triturada, uma boa granometria, né? Olha, não dá para vocês verem, mas é a granometria ótima para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Areia grossa de rio, tá? Uma terra de compostagem também, que é aquela terra de folha que eu preparo aqui. Carvão ativado, né, que eu também preparo aqui na minha fogueira. A função do carvão é mais tirar toxinas, né, metais pesados do substrato, para facilitar também o bom desenvolvimento da planta e da microfauna. Tá? Então esse é o material que nós vamos estar usando. Só que na preparação desse material, eu vou preparar o substrato aqui, né? E depois eu vou dar uma peneirada para a gente selecionar aquele material melhor. Tirar aquelas partículas menores, para não ter problema de estar, vamos dizer, compactando demais o solo, tá? Porque a ideia não é essa. A ideia é dar um substrato, uma boa drenagem, uma boa oxigenação nas raízes, que vai facilitar o desenvolvimento não só da planta, como também da microfauna, que vai trabalhar em simbiose com a planta. Esse tipo de trabalho é muito importante vocês estarem entendendo. Nós temos aqui o Super Thrive, tá? Eu acho que boa parte do pessoal já conhece, aqueles não conhecem, ele é um ótimo produto, né? Ele vai ajudar a desestressar a planta após o trabalho e vai também ajudar também na formação de novas raízes, se for o caso. Apesar que nós não vamos estar fazendo um replantio, nós vamos estar fazendo lavagem de raízes. O que vem a ser isso? A lavagem de raízes, por que a gente faz isso, né? Que eu fiz a pergunta. Normalmente, isso não é um procedimento de moda. Muitas vezes é um procedimento necessário à troca daquele substrato. Muitas vezes o produtor de bonsai, pré-bonsai, muitas vezes o produtor de mudas, ele não tem ele não, vamos dizer assim, não tem como ele estar preparando um substrato específico para bonsai como a gente usa. Porque a preparação desse material é trabalhosa.
é cara também, vamos colocar assim. Então ele vai usar no sítio, na chácara ou no viveiro dele o que ele tem à mão. Muitas vezes é um substrato comum, é um substrato mais terroso, mais argiloso, mais arenoso. Ele vai usar o que ele tem. Então o, vamos dizer assim, o colecionador, o bonsaísta, ele vai preparar o substrato de acordo com a necessidade, que já foi comentado em vídeos anteriores, tá? Eu só quero ressaltar para vocês isso, porque aí eu vejo muita crítica. O pessoal compra uma muda, mas o substrato é o que o produtor tem. Ele não vai estar preparando um substrato específico para cada planta. Ele não sabe para onde você vai levar a sua planta, a rotina de rega que você vai ter. Então, o substrato de bonsai, como eu falei já em vídeos anteriores, é uma coisa pessoal. Você vai preparar o substrato para você, de acordo com a sua rotina de rega, de acordo com a espécie também, né? Tem essa, entendeu? Então, é isso que vocês precisam entender. Agora, outro detalhe, né? Sempre que vai se adquirir uma planta de um viveiro, ou de uma feira, ou de qualquer outro ponto que seja, é claro, a procedência é muito importante saber se o produtor é um produtor idôneo, se não tem problemas, entendeu? Então isso é muito importante saber, porque o que a gente vai fazer? Geralmente quando vocês adquirem material para bonsai, então o ideal é que vocês fiquem com esse material pelo menos durante um ano, né? Ou fechar, ou pelo menos um ciclo, que a gente costuma falar. Para a gente poder entender todo o sistema daquela planta, o desenvolvimento daquela planta, como que ela vai reagir naquele ambiente novo, né? A lavagem de raízes faz parte dessa observação. Eu, por exemplo, adquiri essa planta no Ceasa. Eu conheço o produtor, é um produtor idôneo, eu conheço o material, eu sei que o que eu vou fazer hoje, a planta vai tolerar, porque eu não vou fazer nada excessivo, eu vou fazer apenas uma troca de substrato, né? Eu vou fazer uma lavagem de raízes para melhorar a condição de vida da planta, para melhorar o sistema radicular da planta. Fazendo isso, a planta vai ter um desenvolvimento maior. Existem alguns cuidados que tem que ser tomado, né? Então, eu só estou explicando para que vocês entendam melhor o que vem a ser a lavagem de raízes. Como eu tinha comentado com vocês, toda planta ela trabalha em simbiose com alguns fungos, né? Que são fungos benéficos à planta, né? Então, quando a gente faz uma lavagem de raízes, dependendo da espécie, nós vamos estar lavando, vamos estar tirando todos esses fungos, né? Então, vai quebrar a simbiose, vai quebrar aquela troca com a planta. Então, o ideal é vocês fazerem, em algumas espécies, coníferas, por exemplo, pinheiro negro é um deles. O ideal, se possível, separar um pouco daquele substrato, que aquele substrato já tem uma colônia de micorriza, separar um pouco e misturar no próximo substrato que vocês vão estar usando. E como eu falei também, o substrato ele deve ser preparado bem antes, se possível, de 15 a 30 dias antes do replantio, para que todo aquele micro-organismo ele se forme naquele substrato. E no caso do pinheiro negro, é claro, quando vocês forem fazer esse procedimento, logo em seguida, coloca um pouco desse substrato antigo do pinheiro negro junto com o novo, para que ele forme mais depressa essa microfauna, esses fungos micorriza, entendeu? Então seria isso. Não é um procedimento de moda, como eu falei para vocês, é um procedimento necessário para melhorar o sistema radicular, melhorar o desenvolvimento da planta. Quando vai se fazer isso? O ideal é fazer sempre com a planta saudável, como eu já comentei, né? A época ideal para se fazer esse procedimento com segurança seria o início da primavera, quando a planta está saindo daquele período de dormência, né? Então a gente faz esse procedimento lembrando o porquê que a gente vai fazer isso. Muitas vezes, a primeira etapa é justamente essa, para fazer a troca de substrato
por conta daquele substrato ser muito argiloso, terroso, ou, sei lá, um substrato que seca muito, um substrato inadequado para a espécie. Tá? Então, para isso a gente vai estar fazendo. Só que quando a gente lava, né, como eu acabei de comentar, nós vamos estar jogando muitos micro-organismos fora, que trabalham em simbiose com a planta. Né? Então, para isso, a gente já tem que ter o material pronto, tá bom? O início da primavera é sempre uma época muito boa para se fazer esse procedimento, porque a planta está saindo da dormência. E nesse período é a melhor época para a gente estar fazendo, sem comprometer a saúde da planta. Ou aqueles que têm mais experiência, eles podem estar fazendo agora, tomando alguns cuidados, né, que precisam ser tomados, né, isso aí é essencial. Agora, o que eu posso dizer para vocês, sempre que for fazer, não é porque, é todo ano. Não, não é todo ano. É sempre que for necessário. Um ano, ou assim que adquiriu a planta, esperou passar um ano. Quando perceber que o substrato está muito ácido para a espécie, que também isso é interessante ressaltar, algumas espécies como coníferas, né? O pinheiro negro, por exemplo, é uma planta que ele gosta de um solo mais alcalino. Então, se aquele substrato ficar muito tempo, dependendo do substrato, da composição do substrato, ele vai se tornar um pouco ácido, ou excessivamente ácido, né? Então, o ideal é lavar, sim, lavar essas raízes, mas sempre com aquele cuidado. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer a lavagem de raízes, olha, eu procuro fazer isso, ó. Primeiro, eu pego uma bacia, eu deixo a planta aqui, por um certo tempo, né, para que amoleça bem aquele substrato original da planta, para facilitar a retirada dele, né? O que a gente vai estar fazendo? Vai deixar ele amolecer bem, e depois nós vamos estar soltando ele gradualmente. Soltar bem devagar. Eu vou estar mostrando para vocês, né? O ideal também é que vocês tenham sempre à mão um pano, né? Para a gente umedecer, se precisar. Um pano para a gente estar umedecendo, tá? Ó. Essa é a primeira etapa do nosso trabalho. O prato ficou bem... Vou colocar aí para lá para a gente pegar outro material de trabalho, né? Vou colocar nesse coxo aqui, olha. Só para facilitar o nosso trabalho. Eu vou pegar também aqui um... Bom. O que a gente vai estar fazendo aqui agora, ó. Vou mostrar para vocês uma maneira boa também de você trabalhar, muitas vezes para evitar de ficar machucando demais a planta, né? Então a gente pega um pedaço de arame, ó, pega um pedaço de arame, é isso aqui. Fechar a planta, a gente não atrapalhar muito o nosso trabalho. Depois também vai ser selecionado alguns galhos, né? Essa planta ela está muito cheia. Tem muito galho ladrão aqui, galho que não vai estar no nosso projeto, né? Primeira coisa é a gente tentar soltar
pouco as raízes, né? Pode ver que tem muita raiz, né? Tem muita raiz. Olha, um substrato bem arenoso, né? O trabalho pode ser feito com hashi, tá? Eu tenho uma ferramenta ótima para isso aqui, ó. Tá? Eu mesmo preparei. Como eu falei para você, não é um procedimento de moda não, viu? Isso aqui é um procedimento que a gente faz, muitas vezes é justamente para aquele trabalho que eu acabei de falar para vocês, para fazer uma troca de substrato. Ó, tem bastante raiz, né? Vou deixar mais um pouco de molho. Vou tentar soltar ali dentro da vasilha com água. A mulher vai me matar hoje. Faz parte, né, gente? Bom. Esse trabalho aqui pode ser feito debaixo do tanque, tá? Eu estou sem água da rua agora, infelizmente. Essa planta deve estar muito tempo dentro dessa embalagem, né? Desse vasinho de treinamento dela. É embalagem, né? E as raízes estão muito desenvolvidas. Eu vou mostrar para vocês. Assim que dá uma tirada boa nelas, eu vou mostrar para vocês. O substrato, quando for trabalhar com substrato para replantio, procurem trabalhar com ele bem seco. E quando ele está bem seco, é mais fácil para ele completar todos aqueles espaços vazios que tem na planta, entendeu? Ó, esse vídeo vai ser cumprido, gente. Já deu uma tirada muito boa, tá vendo? O ideal é se tiver um jato d'água bem forte, a gente também dá uma jateada com a água, com a mangueira, né? Infelizmente eu estou sem água da rua agora para não fazer esse trabalho para vocês. Mas já dá para vocês terem uma boa noção. Quantidade de raízes, né? Eu não vou fazer poda de raízes. Apesar que tem raízes aqui muito grossas, né? Mas eu não vou podar elas não. Eu não vou podar porque primeiro não é época de fazer o poda de raízes. E a outra é que essa planta ainda não está comigo há um ano, né? Apesar de eu ver que ela está saudável. Só que infelizmente isso daqui eu vou ter que podar, né? Eu não queria, mas tem que podar. Ó, tem uma raiz muito grossa, né? Isso daqui eu vou podar. Não vai prejudicar tanto. Outra coisa também, quando a gente faz esse trabalho, né? A intenção
intenção desse trabalho é aproveitar para fazer o direcionamento das raízes, né? O posicionamento melhor das raízes no vaso, né? Ó, tá vendo? A ideia do pano, o pano umedecido, justamente para isso, para que a gente possa estar, de repente, quando surge algum imprevisto, então é bom a gente ter um pano úmido para fazer esse tipo de trabalho. Aí a gente deixa ali para estar preparando outro material, né? O que seria estar preparando esse outro material? A ideia é mostrar para vocês o passo a passo de cada situação, de cada procedimento que a gente vai estar fazendo. O nosso próximo passo seria a preparação do super drive na água, né? Pegar uma bacia com água. A ideia do super drive é a gente, como falei para vocês, é desestressar um pouco a planta. Eu vou estar usando mais ou menos meia bacia d'água dessa, uma tampinha, tá? Ó, até um pouquinho mais, tá? Vou estar usando uma tampinha, vou misturar o produto, tá? Esse material, depois que eu usar, eu posso estar dando uma pulverizada geral em algumas plantas. Não vai fazer mal. Agora eu vou tirar e vou deixar ela imersa, as raízes imersas no super drive, enquanto eu preparo o restante do material. Vou deixar o pano aqui. Tá? Essas ferramentas aqui eu não vou estar usando agora, tá? Vou fazer esse vídeo em duas etapas. Essa foi a primeira etapa, a preparação a lavagem das raízes, a apresentação do material, o comentário. Na nossa segunda etapa, eu vou estar mostrando para vocês todo o processo de plantar esse material, essa jabuticaba, e quais são os cuidados que eu vou estar tomando. Primeiro, desde a preparação do substrato, que eu já apresentei para vocês, prender no vaso de treinamento, e os cuidados que eu vou estar tomando com essa planta, tá bom? Daqui a pouco eu volto para vocês, e aí eu mostro para vocês qual vai ser o procedimento, tá bom? Até já, dá tempo de tomar um café,